Olá, quero agradecer por você estar conosco acompanhando essas reflexões sobre cura interior. Às vezes pode parecer que não estamos indo direto ao ponto da cura da alma. Todavia, todos os assuntos abordados são necessários para um melhor entendimento. Vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. No vídeo anterior, falamos que os limites do templo foram removidos. Cristo adentra aos lugares celestiais e nos leva com Ele até a presença do Pai. Podemos atingir o nível mais alto e ir através de Cristo à presença do Deus Santo no Santíssimo Lugar. É importante observar que tudo isso ocorre conosco juntamente com Cristo. Não pode ser sem Ele, nada. Também falamos no vídeo anterior que se olhássemos para o tabernáculo, teríamos a ideia de apenas dois ambientes: o pátio e a tenda. Mas ao entrarmos na tenda era possível ver dentro dois lugares, o santo lugar e o santo dos santos. Também mostramos as três seções distintas do tabernáculo que representavam três estágios de santidade crescente. Vamos crescendo em Cristo através da santificação do corpo, da alma e do espírito. No tabernáculo, as três divisões justamente representavam esse crescer, essa proximidade gradativa com a pessoa de Deus. Átrio, o lugar santo, e o lugar santíssimo, que era separado do lugar santo por uma cortina, um véu. O véu era um tipo de tapeçaria espessa que fechava o acesso à presença de Deus. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Em Cristo, nosso sumo sacerdote, a cortina foi rasgada de cima para baixo e possibilitado o acesso à presença de Deus. O sumo sacerdote entrava na presença de Deus no Santíssimo Lugar e não poderia levar mais ninguém junto com ele. Cristo entra no Santíssimo e nos leva juntos. Ele não entra sozinho como fazia o sumo sacerdote de Israel. Ele rompe as barreiras e nos leva de volta ao Pai. No Éden tínhamos este acesso a Deus. O pecado criou uma barreira, uma cortina e tirou o nosso acesso a Deus. Agora Cristo, segundo Adão, nos leva até o Santíssimo Deus. Vamos ler a palavra no livro de Hebreus. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 10, os versos 19 e 20 falam: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo se identificou conosco em sua natureza humana e enquanto aqui estamos na experiência espiritual dos crentes, somos identificados com Cristo. Dê uma pausa no vídeo e anote essas referências e medite nelas depois. Somos identificados com Cristo na sua natureza, na vida, nas relações, no serviço, no sofrimento, no sacerdócio e reino. Cristo é o verdadeiro Rei, profeta e sacerdote. Por estarmos em Cristo, nós reinaremos com Ele e representamos no mundo o seu sacerdócio.
Em sua natureza humana, a identificação de Cristo conosco foi de forma completa, e completa também será a nossa identificação com Ele em sua ressurreição, ascensão e glorificação, o que deve incluir necessariamente a participação em sua natureza divina. Lógico que de forma limitada, na eternidade. Nós precisamos enfatizar isto. Nunca seremos como Deus, mas estamos crescendo, nos identificando com o Santo Cristo. Isto ocorre porque Ele habita em nós. Somos morada, santuário de Deus. Por isso, nosso assunto de hoje é sobre o templo, o santuário de Deus. Nos vídeos anteriores, citamos o versículo 13 de 1 Coríntios 6. Vamos ler novamente agora. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? A partir da obra redentora de Cristo nas nossas vidas, nos tornamos o tabernáculo ou o templo do Espírito, substituindo a edificação material. A igreja, o corpo dos crentes, é uma habitação de Deus e o meio através do qual ele se manifesta aos outros. Pois se o templo tinha 3 divisões que denotavam estágios de santidade crescente, Cristo nos leva aos lugares celestiais também de forma crescente. E o nosso corpo, santuário de Deus, também está dividido em 3, conforme explicamos no vídeo 4 e 5. O corpo, como santuário, não significa somente a parte física, mas o nosso ser de forma completa é templo de Deus, corpo, alma e espírito. Vamos relembrar a divisão do tabernáculo e do templo. A parte do tabernáculo, na cor laranja forte, era a área aberta, o pátio, o átrio exterior. Na figura da estrutura trina, a que está na mesma cor é a nossa parte física, a área aberta, visível e acessível a todos. Tanto quem estava fora quanto quem estava no lugar santo e no santíssimo transitavam ali. Gentios, mulheres e homens judeus, sacerdotes e sumos sacerdotes tinham acesso à área aberta denominada átrio exterior. Apesar de ser um pátio visível a todos, ali também era lugar de adoração e entrega. Antes dos sacerdotes entrarem na área restrita, fechada, antes de entrarem no santo lugar, eles passavam pelo átrio exterior. Como falamos, havia também nessa área exterior o átrio dos sacerdotes, onde ficava o altar dos holocaustos e a pia. Várias lavagens eram feitas, sobretudo das mãos e dos pés dos sacerdotes. Havia uma purificação antes de oferecerem os sacrifícios. O corpo humano é como o átrio exterior, todos têm acesso. Com o nosso corpo podemos perceber o mundo lá fora e também nos perceber interiormente. Os outros também têm acesso a nós. Sofremos influências internas e externas. Nosso corpo também é para glorificar a Deus, portanto ele deve estar purificado, não naquela pia ou no altar dos holocaustos, mas por Cristo, o sangue dele nos purifica de todo pecado. No vídeo 18 falamos um pouco sobre a santificação do corpo, assista. Vamos entrar agora na parte fechada do templo. As outras 2 partes em laranja, mais claro e amarelo, é a parte fechada do tabernáculo. O laranja mais claro representa o lugar santo, maior que o lugar denominado Santo dos Santos, que está em amarelo. Na estrutura trina, a alma está na cor do lugar santo. O lugar santo, que ficava na parte fechada, poucas pessoas tinham acesso. Uma área restrita aos sumos sacerdotes e aos sacerdotes que entravam ali e levavam ao povo conhecimento sobre a santidade de Deus e a necessidade de ritos e holocausto
para que os homens pudessem ser purificados dos seus pecados e assim terem um acesso a Deus que na verdade era restrito, como era aquele lugar. O que acontecia no lugar santo? Era no lugar santo que os sacerdotes queimavam o incenso, as 7 lamparinas eram acesas no candeeiro de ouro, não havia iluminação externa e o pão da proposição era colocado sobre a mesa a cada sábado. Leia depois o texto que vai estar aparecendo aí de Êxodo e de Levítico. A alma pode ser comparada ao lugar santo. Ninguém pode ver ou entrar fisicamente, ela é restrita somente a nós e a Deus. Um lugar fechado, mas que recebe influências do externo. Como as lâmpadas do lugar santo só poderiam ser acesas ali, não havia iluminação externa, nossa alma, para ser regenerada, só pode receber a luz divina. Nossa alma só é iluminada por Cristo, a luz do mundo. Sem Ele, nosso interior continuará em trevas. E a terceira parte do templo. Na parte fechada do tabernáculo e do templo, a segunda área, menor e representada pelo amarelo claro, ficava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que na estrutura trina é o nosso espírito humano. O Santo dos Santos simbolizava o acesso final a Deus e só temos esse acesso por meio de Cristo. Mas isto é muito mais que um local como era no tabernáculo e nos templos erguidos por Salomão e o outro por Herodes. Trata-se de um acesso espiritual, portanto é o mais profundo do nosso ser e essa parte é simbolizada pelo nosso espírito humano. Quando o nosso ser é regenerado, Cristo nos leva de volta a Deus. Nós nos tornamos filhos dele, filhos moldados segundo a imagem de Cristo. E como um filho tem acesso ao seu Pai, em Cristo temos acesso a Deus. O nosso corpo é o pátio exterior, a alma é o lugar santo, o espírito humano é o nosso lugar mais íntimo e correspondente ao Santo dos Santos. No lugar santíssimo estava a presença de Deus e ali ele falava. É no Espírito que Deus fala conosco. No tabernáculo, o lugar santíssimo era o mais importante. No templo de Deus, que é o nosso corpo, o espírito humano também é a parte mais importante. É através dele que Deus fala conosco e governa o nosso ser como um todo. Vamos continuar essa conversa no próximo vídeo, lugar onde Deus fala e habita. Vamos orar. Pai nosso, te agradecemos pela obra redentora de Cristo nas nossas vidas, que substituiu a edificação de pedras e agora nos faz o seu santuário, morada do seu Santo Espírito. Que seu nome seja glorificado através de nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.